né, fazer uma introdução rapidamente, né, das coisas mais importantes. Obviamente eu não vou poder me aprofundar muito em nada, o importante vai ser a gente mostrar aqui, né, os experimentos funcionando aqui, tá? Então vamos lá, mas fiquem à vontade aí para tirar dúvida, tá certo? Eu sei que é algo novo, né, pelo menos para a maioria de vocês, tá? Então deixa eu compartilhar aqui. Então vamos lá. Então nossa primeira aula prática, né, vai ser uma aula experimental, né, com extensometria, né? E aqui, né, pessoal, vai envolver o que a gente viu nas primeiras partes, né, de transformações de tensões, deformações. Eu me preocupei com isso, né? Além da medição, né, a gente também ir para esse lado, né, para vocês verem como o conteúdo que a gente viu, né, a gente aplica aqui na prática, né, seja no laboratório, seja na análise estrutural. Então, a gente preparou aqui 4 experimentos diferentes para abordar, né, o que a gente viu em sala de aula e vocês verem também essa medição na prática, tá certo? Então, aqui, né, só uma imagem, né, de um extensômetro, né, isso aqui, na verdade, é uma roseta, e aí vocês percebam, né, ela é uma roseta com 4 extensômetros, né, sendo aqui, ó, 2 a 45 e 135 graus, e 2 aqui, né, um longitudinal, 0 graus, e outro 90 graus. Então, é uma roseta bem completa para a gente pegar diferentes sinais aí, tá certo? Bom, isso daqui eu já cheguei a comentar com vocês, né, a questão da relação, né, como é que você relaciona a deformação sofrida ali no componente mecânico, né, como é que o extensômetro mede isso, né? Então, tudo passa, né, pessoal, pelo conceito de resistência de um fio elétrico, tá certo? De resistência de um fio elétrico. Deixa eu ver, tem gente tentando entrar aí. Que a resistência de um fio elétrico, como é que a gente calcula, né? É a resistividade do fio, isso aí é uma propriedade do material, né? Vezes o comprimento desse fio, né? Deixa eu botar o laser aqui. Sobre a área do fio, né? Então, assim, pessoal, quanto maior a área de seção transversal desse fio, né? Maior a facilidade da corrente, né? Passar por ele, tá certo? Menor a resistência. Quanto maior o comprimento, é óbvio que é maior essa resistência. Então, a resistência é diretamente proporcional, né, ao comprimento e inversamente proporcional à área do fio. E aqui, né, a gente fazendo aqui um cálculo, né, variacional aqui, de como funcionam essas relações, né, como cada termo desse está relacionado com a variação de resistência, tá certo? Aqui, né, também um desenvolvimento feito aqui, teórico, tá certo? Que não vale a pena a gente gastar muito tempo nele, tá certo? Mas é feito todo esse desenvolvimento, né, esse material eu vou passar para vocês também, para a gente chegar em uma relação desse tipo aqui, tá certo, pessoal? Variação de resistência com a variação de deformação específica, né? E os dois relacionados por um K, que é o fator do extensômetro, né? Esse K, né, dado por isso daqui, ó, isso que aqui que é uma constante, né, do Bridgman, né? E relações, né, entre o coeficiente de Poisson. Esse C, pessoal, né, a gente considera 1, e esse K sempre vai ser da ordem de 2. Então, a gente vai ver, né, os gauge factor do extensômetro, que sempre é medido também pelo fabricante, né, ele fornece isso na caixinha dele, tá certo? Ó, esse extensômetro aqui, ou esse conjunto de extensômetro tem tal gauge factor, né, mas sempre fica nessa ordem de 2, 2.1, 2.12 no máximo, tá certo? Aqui, né, agora sim, né, isso quando eu falo, né, para materiais, né, que a gente está mais acostumado, né, para materiais um pouco diferentes, né, você vai ver gauge factors um pouco diferentes também, né, 3.6 para diferentes ligas, né, para quando a gente tem diferentes aplicações,
tá certo, pessoal? Mas o que a gente mais vai trabalhar, ó, é com essa liga de Constantan, que é uma liga cobre-níquel que sempre fica nessa ordem aqui, ó, entre 2 e 2,1, tá certo? E são os extensômetros que a gente vai utilizar aqui na nossa aula, extensômetros e rosetas também. Aqui, né, pessoal, é só mostrar, né, as camadas, as diferentes camadas, né, quando a gente aplica aqui extensometria, quando a gente cola o extensômetro, quando a gente cabeia um extensômetro, né, e quando a gente também vai ter que proteger esse extensômetro. Essa proteção vai variar muito, né, dependendo do tipo de aplicação, né, se você vai trabalhar em um ambiente muito úmido, ou até com ele submerso, né, você tem proteções para garantir que essa umidade, né, o mesmo contato com a água, não vai chegar no extensômetro, interferir nas medições, tá certo? A colagem, né, pessoal, essa preparação da superfície e a colagem do extensômetro, o Girlan e o Kelvin, né, 2 monitores nossos, eles fizeram, tá certo, um videozinho só com essa preparação, porque um dos componentes aqui, eles prepararam e colaram o extensômetro, né, e a gente vai incluir, né, vai somar esse videozinho no final dessa aula aqui também, né, para vocês terem noção de os cuidados que tem que ter no lixamento, na limpeza, né, da superfície, para você ter uma colagem boa, né, uma colagem confiável, porque a partir do momento, pessoal, que você colou bem, tá certo, o extensômetro na superfície que você quer medir, fez o cabeamento direitinho, os testes que tem que ser feitos, né, o que ele der, tá certo, pessoal, enquanto deformação, é o que está acontecendo ali, não tenha dúvida disso. A precisão desses sensores é muito boa, tá? Uma coisa importante da gente falar, né, pessoal, é que esses extensômetros, né, que a gente cola, que nada mais é, né, do que uma resistênciazinha, um fio elétrico, né, que representa uma resistênciazinha, esses extensômetros são ligados, né, a um circuito especial que chama ponte de Winston, né? É claro, esse circuito vai estar ali dentro, né, do equipamento de aquisição, né, que também tem outros componentes eletrônicos, né, para a gente aumentar o ganho, tá certo? Para ter uma maior estabilidade também de sinal, tá certo? Então, esses componentes eletrônicos, eles são bem complexos, tá certo? As placas, né, de controle, né, desse sistema de aquisição são bem complexas, mas o básico, né, que a gente precisa saber, para além, né, desses outros componentes que garantem mais estabilidade, maior ganho, é que esses extensômetros são ligados a uma ponte de Winston, que vocês já devem ter visto aí na disciplina, né, eu não sei se vocês já fizeram eletrotécnica, mas vocês já fizeram física, na Física 3, laboratório de física também, lá de eletricidade, vocês devem ter visto alguma coisa assim, né? E esse circuito, né, pessoal, ele tem uma característica especial, né? Quando as 4 resistências, né, que o compõem, elas têm o mesmo valor, né, a gente diz que essa ponte está balanceada. E a leitura, né, da tensão de saída aqui vai ser 0. Tá certo? Aqui, né, o cálculozinho, né, das correntes aqui, que né, você tem uma fonte de tensão alimentando o circuito, obviamente, essa corrente vai ser dividida aqui, né, quando chega aqui no ponto A, né, e aqui, ó, tá como a gente faz o cálculo, né, dessas 2 correntes relacionando com a tensão de alimentação. E a tensão de saída, né, vai ser a tensão de alimentação vezes esse termozinho aqui, né, relacionado às resistências. Quando as resistências são todas iguais, obviamente, esse numerador aqui vai ser 0, então a tensão de saída, né, pessoal, vai ser 0. Então, a ponte balanceada, você tem um sinal de saída zerado, né? Então, o que vai acontecer, né? Por exemplo, quando a gente varia a resistência de uma das pontes por algum motivo, né? Eu posso ligar uma resistência em paralelo aí, fazer um shunt, né? Que a gente chama de shunt, ligando uma resistência em paralelo, né? Você vai ter um desbalanceamento dessa ponte, né? E aí você consegue fazer essa medição. E aí você já deve estar imaginando, né? Então, quando a gente trabalha com extensômetro, por exemplo, ó, se em um dos braços dessa ponte, por exemplo, no braço 1, eu ligar um extensômetro,
né? Aí eu vou ligar um extensômetro, né? Com a mesma resistência inicial, por exemplo, 120 ohms. Todos os extensômetros que a gente vai usar aqui hoje têm resistência inicial de 120 ohms. Então, é claro, né? Todos as demais resistências da ponte vão ter 120 ohms também. Isso eu vou setar no meu circuitinho aqui, né? De aquisição. Né? Então, inicialmente, a ponte está balanceada. A partir do momento que eu começo a deformar esse extensômetro, ou positivamente ou negativamente, né, eu vou ter um desbalanceamento da ponte. Né? Se for uma deformação positiva, eu vou ter uma variação positiva de resistência. Né? Se for negativo, vou ter uma variação negativa. E aí, eu leio, sim, alguma tensão na saída. E é essa tensão que eu relaciono, tá certo, pessoal? Com a deformação que ocorre. Por exemplo, né, se a gente trabalhar com 1/4 de ponte, e aí já vamos para os termos, ó, eu tenho a possibilidade de trabalhar com 1/4 de ponte, meia ponte ou ponte completa. Aqui, a gente vai mostrar ligações funcionando com 1/4 de ponte e também com ponte completa, tá certo? A gente vai mostrar para vocês. Com 1/4 de ponte, é como eu falei, né? Você liga o extensômetro em um dos braços, né, normalmente no braço 1 da ponte, né? E aí o que acontece, né, pessoal? Você vai ter, né, por exemplo, esse termo aqui é um desenvolvimento, né, que você faz, deixa eu ver o seu, isso. É um desenvolvimento que você faz, né, considerando que todos os resistores, né, da ponte podem variar, né? E aí você vai fazer todo um trabalho, né, matemático para isolar esse termo aqui, que é o que interessa a gente. Né? E esse R aqui, pessoal, é o que relaciona as resistências iniciais, tá certo? Dos extensômetros. Né? Então, normalmente vai ser 1, né? Que a gente vai querer as resistências iniciais sendo iguais. Tá? Então, ó, se eu liguei um extensômetro só nessa primeira posição aqui da ponte, então é claro que essas outras variações de resistência aqui vão ser nulas. Tá certo? Então, ó, eu vou ter variação só nessa primeira resistência e é assim que eu faço essa relação, tá certo? Isso para 1/4 de ponte. Então, aqui, né, dando o exemplo, ligo um extensômetro numa barra, né, pessoal? Então, o que é que isso aqui vai ler, né? A deformação que ele vai ler vai ser P sobre A, né? Essa força, essa barra carregada axialmente aqui, sobre o modo de elasticidade, né? Tá aqui, ó. Essa aqui seria a deformação que eu ia ler. Então, o meu sinal de saída, né, pessoal, sem considerar os ganhos que eu ainda vou colocar no meu circuito, seria esse daqui, ó. Né? O gauge factor, a tensão de alimentação, né, sobre 4 e a própria deformação lida. Tá certo? Aí, pessoal, tem uma coisa importante que eu vou mostrar aqui para vocês, né, quando a gente for filmar os experimentos, né, que é a ligação com 2 fios só, né? Então, ó, vocês percebam, a princípio eu só preciso de 2 fios para ligar o meu extensômetro ao meu sistema de aquisição, né? Porque, ó, eu tenho que ter aqui, ó, um fio para alimentação, né? E o outro que eu vou retornar, né, para o meu sistema. Eu vou fechar o circuito aqui, né? Isso aqui vai receber a alimentação, aqui eu fecho o circuito para a gente ter um circuito fechado e eu conseguir ler a minha tensão de saída. A princípio, a gente só precisa de 2 fios mesmo, né? E era como era usado antigamente. Só que percebeu-se, pessoal, que a influência, né, dessa resistência dos cabos, né, e das variações de temperatura, né, que também vão provocar, né, pessoal, variações de leitura de resistência aqui nos meus cabos, tá certo? Então, essas variações estavam interferindo muito nas minhas medições. Eu estou dando um exemplo aqui, ó. Por exemplo, né, se a gente vai fazer uma medição, né, aqui, por exemplo, né, que é 1000 microstrain, é uma deformação razoável, né, boa deformação, tá certo? Nessa minha barra carregada axialmente aqui, né? Vou fazer uma ligação de 1/4 de ponte e eu vou usar 2 fios, ó, de cobre AWG28, né? Essa é a especificação do fio. Para essa especificação de fio, tá certo, pessoal, de cobre, a gente tem aqui, ó, dado lá pelo catálogo, né, que eu tenho uma variação de 0,4%, tá certo, pessoal, na minha resistência
a cada grau variado. Então, percebam aí, né, que é uma grande variação, tá certo? E, por exemplo, ó, se eu tenho os 2 cabos de alimentação, e aí vamos dizer, né, eu estou trabalhando num circuito aqui e eu vou precisar aquisitar um pouco longe dele, sei lá, tem vibração, tem alguma coisa, eu não posso ficar ali do lado. Então, eu vou usar aqui, por exemplo, um cabo de 3 metros de comprimento, tá? Então, ó, a resistência dos cabos, tá certo, pessoal? É de... cadê? Tá, eu não dei aqui a resistência, mas está aqui, ó. A resistência para 2 cabos, para 3 metros de comprimento, é 0,65 ohms. Então, dá para fazer uma conta aí, né, de quantos ohms eu tenho por metro, né, de resistência. Ó, a variação de resistência no extensômetro, pessoal, tá certo? Que é o que vai levar, né, vai ser levado para o meu circuito lá, para a minha pontezinha, né, e para ter uma tensão de saída, para 1000 microstrains eu tenho uma variação de 0,24 ohms, tá certo, pessoal? 0,24 ohms. Então, você vê que não é tão grande essa variação assim. Por isso que eu preciso não só trabalhar com a medição de resistência, né? Por exemplo, se eu pensasse, né, não, vou ligar isso aqui no multímetro, eu vou ver quanto a resistência varia. Isso é inviável na prática, tá certo? Então, por isso que eu ligo no circuito, né? Eu leio tensão de saída e ainda coloco ganhos ali, né? Para eu realmente pegar esse sinal, né? Porque, olha só, para 1000 microstrain, eu teria 0,24 ohms de variação. Isso é erro até, né, do multímetro, tá certo? Eu não consigo trabalhar com essa informação de resistência. Por isso que eu trabalho com a informação de tensão e ainda amplificada. E olha só, se eu tivesse uma variação ali, pessoal, de 10 graus, tá certo? Na minha barra, a variação dos fios, ó, seria de 0,026. É praticamente 10%, ó, dessa variação aqui, né? E esse seria o erro na minha medição, né? Se eu quero medir, não, eu quero medir, pô, só realmente força e tudo bem, o que tiver de variação de temperatura na barra. Mas eu não quero saber, na minha medição, não me interessa, né, a variação de temperatura nos fios, pô, tá certo? E isso está influenciando nas minhas medições, né? Ao passo que isso acontece quando eu utilizo 2 fios. E imagina, às vezes a gente faz medição, pessoal, que a gente tem um cabo de 100 metros, né? Então imagina esse efeito. Vai acabar que a nossa medição vai ser praticamente quase toda, né, ou metade dela, só variação de resistência nos cabos, né? Ao passo que, se eu faço ligação com 3 fios, o que é que acontece, né? Eu tenho aqui, ó, um cabo que é para alimentação, e aí, ó, um dos cabos já vai ser ligado aqui, ó, a essa resistência 4, aqui da minha ponte, né? E a outra, assim, ó, vai ser ligado já a essa resistência 2. Vamos ver o efeito disso na prática, né, pessoal? Olha só, quando eu trabalho com 3 fios, o que é que acontece, né? Eu vou ter uma variação agora, né, na resistência 4, porque eu tenho um cabo ligado aqui, tá certo? E na resistência 1, tá certo? Então, olha só, a variação aqui, ó, na resistência 1 vai ser a variação do extensômetro, tá certo, pessoal? Como já era antes, mais a variação desse cabo aqui, tá certo? A variação de temperatura nesse cabo aqui, né? E a variação, né? E aí eu divido, né, pela resistência inicial, que era a resistência do extensômetro, mais a do cabo de alimentação, né? Aí eu tenho aqui, ó, menos, né, a resistência aqui do cabo, ó, porque a resistência inicial desse cabo aqui, ó, e desse cabo aqui, já vai se perder aqui nessa subtração. Porque, pessoal, um outro detalhe, né? Quando eu vou trabalhar com a ponte, eu tenho as posições positivas da ponte, né, que são a 1 e a 3, né, e as posições negativas, a 2 e a 4. Isso se dá por essa soma aqui, né, que a gente faz das correntes e como a gente trabalha aqui com os circuitos, tá certo? Então, olha só. Então, nessa subtração, como eu tenho, ó, o extensômetro 1 na posição positiva da ponte e o 4 na negativa, essa resistência inicial dos cabos já vai se perder nessa subtração aqui, né?
E aqui, ó, eu tenho, então, a resistência do cabo, de novo, né? A variação de resistência do cabo sobre a variação de resistência, né? Do extensômetro e do cabo, tá certo? Por quê, pessoal? Ó, essa resistência aqui, ó, R4, que seria essa daqui, né? Ela é igual à resistência inicial do extensômetro. Lembrem disso, né? Ponte balanceada. Por isso que eu chamo R4 de resistência do extensômetro de resistência elétrica também, assim como eu fiz aqui para o 1. Tudo bem? Porque a resistência inicial do R4, aqui, a rigor é R4, mas a resistência é igual à do extensômetro, a resistência inicial do extensômetro, né? Então, ó, tem os denominadores iguais aqui. Então, ó, essa resistência do cabo, pessoal, ela some do cálculo. Só o que vai entrar, ó, é essa resistência aqui do cabo de alimentação, que tudo bem, vai diminuir um pouquinho o sinal, mas ele não vai influenciar na medição do extensômetro em si, né? Ele vai diminuir um pouquinho o sinal, né? Tem a resistência do cabo ali, né? Mas ele não vai influenciar na medição, tá certo, pessoal? No valor medido. Ó, com a ligação 3 fios, eu consigo eliminar esse efeito de temperatura dos cabos, né? E aí eu só tenho realmente a medição no extensômetro. Aí você me pergunta, o extensômetro vai pegar também, né, possíveis variações de temperatura na barra? Vai, mas aí é o que está acontecendo na barra, e isso me interessa, né, ou no meu componente. O que está acontecendo nos cabos é que não me interessa, né, mas eu preciso deles para medir. Tá certo, pessoal? Então, o que a gente faz normalmente é usar essa ligação 3 fios. Inclusive, já tem aquisitores que nem aceitam mais a ligação 2 fios, né? Esse nosso aqui ainda aceita, mas o que a gente faz na prática é sempre trabalhar com 3 fios, mesmo quando a gente trabalha com cabos menores, porque eu quero que os alunos, né, os bolsistas, né, os alunos de mestrado se acostumem a trabalhar com esse tipo de ligação 3 fios, que é o que a gente vai querer usar na prática. Tá certo? E aí, ó, já falamos aqui, né, da ligação 1/4 de ponte, né? Aqui, pessoal, né, uma outra ligação que a gente vai usar aqui, que é de ponte completa. E aí você já deve estar imaginando, né? Eu tenho 4 posições na minha ponte de Winston. Se num quarto de ponte eu só ligo um extensômetro em uma das resistências aqui da ponte, né? Substituo uma das resistências da ponte pelo extensômetro. Quando eu tenho ponte completa, todas as posições da ponte vão estar ligadas com extensômetros. Tá certo, pessoal? Isso aqui ajuda tanto a compensar efeitos de temperatura, né? Porque, de novo, ó, eu tenho as posições positivas e negativas das pontes, tá certo? Então, ó, 1 e 3 positivo, 3 e 4 negativo. Se eu estou lá com os extensômetros colados na mesma peça, é óbvio que aquela peça, né? Todos os extensômetros vão sentir o mesmo efeito de temperatura, né? E como eu vou somar esses sinais, ó, as posições negativas aqui, ó, vão eliminar o efeito de temperatura das posições positivas. Então, o que sai é só efeito de deformação, realmente, sem contar o efeito térmico, né? E aí, se eu quero realmente saber desse efeito térmico, né, eu teria que ter ou um outro extensômetro, né, ligado, tá certo? Para a gente também saber sentir esse efeito térmico. Mas isso daqui, né, pessoal, esse tipo de ligação também já elimina os efeitos de cabo, né, enfim. E a melhor coisa, né, ele ajuda a amplificar o sinal, tá certo, pessoal? Por exemplo, as células de carga, né, que vocês já devem ter visto, né, em ensaios de tração, e mesmo as que são usadas em balanças, né, quando elas são feitas com extensômetros de resistência elétrica, tá certo? O que você tem ali são vigas em balanço, em flexão, né, com extensômetros conectados a ela. Por exemplo, aqui, ó, quando eu tenho uma barra submetida, né, uma viga submetida à flexão, né, pessoal, o que a gente tem? A gente vai ter, ó, com esse momento aplicado aqui, né, ele está provocando deformação positiva em cima e negativa embaixo. Então, o que eu faço? Né? Eu ligo os que vão sofrer deformação positiva nas posições positivas da ponte, eles vão se somar, e os que vão sofrer, né, deformação negativa, eu ligo nas posições negativas da ponte.
né? Então, vai ter aí menos com menos mais, então todos os sinais vão se somar. Então, eu vou ter aí um sinal 4 vezes, amplificado 4 vezes, tá certo, pessoal? Quando a gente trabalha, por exemplo, com uma viga em flexão, que é o que a gente tem normalmente nas células de carga, por exemplo, das máquinas de tração, né? Aquele arranjo em S, né? Você vai ter certamente extensômetros ligados lá, onde eu vou ter deformação positiva e negativa, eu tenho 2 viguinhas de balanço lá, né? E aqui também, deformação positiva e negativa. Faço uma ligação em ponte completa e tenho amplificação do meu sinal, né? Um sensor muito mais sensível, né? Do que eu teria só com o extensômetro, por exemplo. Tá certo? E se for tração, né, pessoal? Por exemplo, se eu tenho uma barra em tração, né, simples, eu vou ter a mesma deformação, né? Pelo menos na direção X, em qualquer posição da barra. Então, se eu quiser trabalhar com ponte completa, o que é que eu faço? Eu tenho que ligar 2 extensômetros na axial, né, colar 2 extensômetros na axial e 2, né, na direção transversal. Por quê? Esses da transversal, pessoal, vão ler o quê? A deformação por um efeito de Poisson. Vai ser negativa, né? Por exemplo, se eu tenho tração aqui, ó, o que eu vou ler aqui nesses transversais vai ser uma deformação o quê? Compressiva pelo efeito de Poisson. Então, esses aqui eu ligo nas minhas posições 2 e 4. Mas assim, quando eu tenho esse caso, pessoal, em vez de ter 4 vezes o valor do sinal, né, o que a gente tem 2 vezes 1 mais o coeficiente de Poisson. Por exemplo, para o aço, o efeito de Poisson é 0,3, o que eu vou ter é 2,6 o sinal que eu teria só com o extensômetro. E um dos experimentos que a gente vai ver aqui é com uma célula de carga, certo? Que a gente projetou, fabricou para colocar na nossa máquina de fadiga multiaxial. Vou mostrar para vocês, é o nosso terceiro experimento de hoje, tá certo? Aí a gente volta a falar um pouco disso aqui também. Tá? Então, e pessoal, eu teria também a ligação meia ponte, que a gente não vai mostrar aqui, mas teria essa possibilidade, né? Por exemplo, uma barra em flexão. Se eu tivesse só 2 extensômetros, né? Ligaria um aqui em cima, outro aqui embaixo, e ligaria nas posições aqui, por exemplo, 1 e 2 da ponte. Tá certo? Para a gente ter esse efeito, né? Amplificador, mas multiplicaria só por 2, né? Se eu tivesse meia ponte. Tudo bem? Dúvidas aí, pessoal, até o momento? Talvez várias, né? Não sabe nem por onde começar. Mas, assim, essa introdução, né, pessoal, é mais para a gente ter ideia do que a gente está fazendo, principalmente quando a gente for mostrar a completa aqui. Tá certo? Esse material que eu vou passar para vocês, né, e vocês vão ter aí toda, né, fiquem à vontade para tirarem dúvidas na aula. Professor, não entendi muito bem aquela parte do material, tá certo? Não precisa ser nesse momento, né? Quer estudar com mais calma e se ainda assim tiver dúvida, né? Quiser tirar depois, fique à vontade também, tá? Estão aí, pessoal? Sim. Tudo certo, professor. Estamos com um quórum razoável aí, legal. Então, vamos lá, pessoal. Ó, nosso primeiro experimento vai ser um experimento bem simples, com uma barra em flexão, tá? Deixa eu posicionar aqui, ó. Então, a barra aqui, a imagem dela, né? Então, essa barra, né, pessoal, eu coloquei aqui, eu prendi ela numa mesa, né? E eu tenho diferentes posições aqui já marcadas, né? A 30, aqui a 25, mas eu tenho também a 30 milímetros de onde eu colei o meu extensômetro, né? Então, como é que a gente vai medir, né, pessoal, o efeito de flexão disso? Vamos lá, a flexão causada, por exemplo, por uma força que eu coloco aqui na ponta. Isso aqui eu estou vendo a barra de cima, obviamente, né? Eu vou deformar ela não nessa direção aqui, né? O momento vai ser na direção aqui, por exemplo, a gente entrando no quadro, né? Ou de cima para baixo, né? A força. Não vai ser isso daqui, né? Porque ela é bem mais rígida nesse sentido. E se fosse, né, pessoal, o momento nesse sentido aqui, ó, né? O meu extensômetro, ó, estaria na linha neutra, não leria nada, né? Então, aqui eu tenho uma barra, né? Bem fina, né? Que ela vai
ter uma rigidez baixa, né? Quando a gente aplica flexão nesse sentido aqui, né? Em torno, por exemplo, né, do eixo da largura da barra. Né? Então, aqui, ó, eu tinha 2 extensômetros colados, tá certo? Só que essa barra a gente instrumentou, isso já tem mais de 5 anos, tá certo? Então, eu percebi que o extensômetro de cima já não está bom, né? Ele já não está medindo as variações corretamente. O de baixo ainda está bem razoável, tá certo? Então, eu vou mostrar aqui, né, a equação, né, pessoal, a princípio, né, para a deformação que a gente espera ler aqui, tá certo? Deixa eu aumentar um pouco aqui, né? Olha só, a barra em flexão, né? Eu tenho aqui alguns pesos, tá certo? Que eu já sei que é de 400 gramas cada um, né? Aqui eu tenho algumas distâncias que eu vou variar aqui e a gente vê qual é a deformação que eu vou ler, tá certo? Essa barra, né, pessoal, eu estou colocando aqui o modo de elasticidade de 210 gigapascal para ela. A gente sabe que aços, né, isso vai variar bastante, né, entre 190, 215, 210, eu estou botando aqui 210, né? Aí vamos para uma coisa importante aqui, pessoal, né, quando a gente vai trabalhar na prática, né, com medições experimentais, né, a questão dos dados que a gente vai usar, né, para fazer, por exemplo, um cálculo inicial, né, para a gente ter ideia do que a gente deve esperar. E só para vocês verem a influência, né, de cada parâmetro no erro que a gente vai ter. Tá certo, pessoal? No resultado final. Por exemplo, olha, uma barra em flexão, uma viga em flexão, né, com o momento fletor aplicado, qual é a deformação que vai ocorrer nela na direção longitudinal? Né? Vai ser, lógico, 1 sobre E, né? Eu vou ter um estado unidirecional de tensão, né, pessoal? Então, o que eu vou ter, né, a deformação na direção X vai ser sigma X sobre o modo de elasticidade. E o sigma X, né, pessoal, de flexão é o quê? É o momento, que é o peso vezes o braço, né? A distância, né? De onde eu estou colocando até o meu extensômetro, né? Esse é o momento que vai estar atuando lá no extensômetro. T sobre 2, né, pessoal? Que é a distância da linha neutra, né? Até a superfície da barra, que é onde está colado o extensômetro, né? E sobre o momento de inércia, né, em torno, né, do eixo que está aplicado o momento, que vai ser, ó, a largura da minha barra, que eu estou chamando de B, vezes a espessura ao cubo sobre 12. Então, olha só, pessoal, a variação, né, da minha deformação, por exemplo, com o modo de elasticidade, se eu errar aqui, sei lá, 5% no modo de elasticidade, eu estou errando 5% na minha deformação. Se eu errar 5% no meu peso, mesma coisa. Na distância aqui, né, da carga para o extensômetro, mesma coisa. Agora, para a largura da minha barra, também é a mesma coisa. Agora, se eu errar 5% na minha espessura, pessoal, eu estou errando o dobro na minha deformação. Por quê? Olha só. Se eu jogo isso daqui aqui, ó, por exemplo, no lugar aqui do I, direto, tá certo? Opa. O que a gente vai ter, né, pessoal? Eu vou ter aqui um T ao cubo e aqui um T. Eu vou cortar isso com isso aqui, eu vou ficar com um T ao quadrado aqui embaixo, né, pessoal? Então, o erro, a relação de erro não é mais linear, é quadrática. Então, se eu tenho que realmente medir alguma coisa muito bem aqui, é principalmente a espessura. Porque a gente não tinha um micrômetro devidamente calibrado, porque o ideal seria medir essa espessura com um micrômetro e não com um paquímetro, como a gente fez, tá certo? Porque um erro pequeno aqui, né, dá um erro de duas vezes aqui na minha deformação. Entenderam isso, pessoal? E essa análise de sensibilidade sempre vai ser importante de vocês fazerem em qualquer medição, né, experimental que vocês vierem a fazer. Entenderam isso aqui que a gente acabou de mostrar? Acho que sim, né? Tá bem claro. Então, aquele negócio, o meu resultado, o meu cálculo,
tá certo, pessoal, de projeto ou estrutural, vai ser tão bom, né, quanto as informações que eu tenho, tá certo? Então, vamos lá, vamos mostrar aqui, né, uma primeira medição aqui. Vou botar aqui, já, deixa eu ver se ele vai mostrar aqui. Vai. Então, eu acho que eu vou até tirar daqui, e aí eu vou pedir para um dos alunos filmarem aqui, por favor. Então, aqui, ó, deixa eu só posicionar aqui. Então, aqui, ó, tem a minha barra, tá certo, pessoal? Com o extensômetro colado, ele está protegido, tá certo? Com uma resina epóxi, tá certo? Eu tenho um aqui em cima, esse que não está funcionando tão bem, né? E um aqui embaixo, tá certo? Que a gente tentou colocar na mesma... Opa, deixa eu ver se eu acerto aqui. Caramba. Aqui, né? O foco não está tão bom, mas esse extensômetro aqui, até que a gente consegue ver melhor, né? Vê Pessoal, é com a câmera do celular, sei, porque dá para o senhor trocar para a câmera principal, no Meet mesmo. Não, deixa isso aqui mesmo. É a frontal mesmo, é porque eu estou usando como webcam, entendeu? Então não quero mudar. Ó, o extensômetro a gente consegue ver um pouquinho mais na frente aqui, Andrei. Aqui, ó, esse mais fininho. A gente consegue ver melhor até o extensômetro aqui, né? Então tem um em cima e um embaixo. Essa barra, vocês veem, ó, que é bem fina, né? Ela é bem fina. A gente mediu uma espessura de uns 3,3 milímetros, né? E a largura dela aqui, né? De 31, mais ou menos, milímetros. E aqui, ó, a gente tem, né, as distâncias, tá certo, pessoal? Não consigo ver direito aqui, mas eu tenho aqui, por exemplo, essa distância aqui, ó, de 300 milímetros, né, até o extensômetro, até o meio do extensômetro, que é a distância que vai dar o meu momento. Então, eu vou pedir agora aqui, eu vou colocar aqui agora, né, para apresentação de novo, vou tirar o pino aqui. Tu pode tirar o pino também, por favor, Matheus? Porque vai ser importante eu mostrar aqui agora o meu sistema de aquisição, tá? Eu vou balancear aqui primeiro, tá? Deixa eu balancear primeiro esse canal aqui. Eu falei, né? O balanceamento, ele saiu um pouco. Mas não importa, a gente sabendo o valor inicial, né, a gente consegue trabalhar bem. Deixa eu logo balancear todo mundo aqui. Os próximos experimentos. Tá bom. Então, olha só, pessoal. Deixa eu colocar até a amostra aqui. Ó, o extensômetro que a gente... Eita, não é esse canal. É esse canal aqui. O canal da Viga Inflexão. Né? Então, vamos lá. Deixa eu ver o que vocês estão conseguindo ver aí. O que você está vendo? A barra e o... Mas está vendo a minha tela também, não tá? A filmagem aqui da câmera? Sim. Tá. Então, você está vendo a barra, né? E esse valor aqui, ó. Esse aqui vai ser o valor inicial. Como eu falei, a gente precisa de um pouco mais de tempo para fazer esse balanceamento. Ainda mais que eu estou com o ar-condicionado aqui em cima, né? Então, ele flutua um pouquinho. Mas, ó, essa flutuação de 1 microstrain, pessoal, não é nada. A gente já sabe que 1 microstrain é algo irrelevante. Então, ó, depois a gente só faz descontar essa medida inicial da deformação que a gente lê. Então, eu vou pedir para o Andrei colocar aqui um peso, tá certo? De 400, né? Gramas, né? Aqui a 300 milímetros, né? Do meu extensômetro. Talvez muda a posição. Inverte ele, que às vezes ele pega melhor. Opa. Ó, ele estava em menos 6, né, pessoal? E foi para menos 106. Aqui, ó, tá a deformação que a gente esperava que ele tivesse, ó. Menos 98. Tá certo, pessoal? Menos 98, né? Se a gente somar com aquele menos 7 que ele iniciou, né, que não estava balanceado, vai para o menos 106. Tá certo, pessoal? É menos 99 aqui praticamente, né? Tá certo? Tá aqui, ó, né? Essa medição, né?
Então, perceberam, pessoal? A precisão, né? A precisão do extensômetro, né? A deformação que eu esperava, né, que eu calculei, né, com os dados que eu coloquei aqui, é óbvio que ainda pode ter um errinho aqui, na espessura, no próprio módulo de elasticidade, né? Na carga não tem erro, porque isso foi medido na balança de precisão, mas está aqui, ó, o que eu esperava era menos 98, e eu descontando do que tinha inicialmente, ó, o que eu estou lendo aqui é menos 96. Então, como eu falei para vocês, é muito preciso. Então, aí vocês imaginam a gente usando isso na prática, né? Instalando direitinho, colando direitinho, num componente que a gente não tem a menor ideia do quanto tem ali de deformação, né? Aquele dado a gente vai poder usar com confiança, tá certo? André, eu vou pedir para você botar agora aqui a 15. Tira ele, por favor. Ok. Agora, a 15 milímetros, né? Peraí que ela tá tremendo aqui. Deixa ela parar um pouquinho. Então, ó, voltou, né, para aquele menos 6. Bota lá. A gente vai ver mais ou menos a metade do que tinha antes. Né? Que eu estou botando a metade da distância aqui. Tá certo, pessoal? Então, ó, é aquele negócio, né? Mas o menos 6, né? Ele vai sempre ser somado. Então, você imagina, descontando lá, eu tinha 90, menos 97, menos 96. A gente dividindo por 2, né? Daria aqui menos 48, 49, né? Somando com os 6, vai dar os 56. Então, de novo, né? Eu reduzi a metade a distância, ou seja, o meu momento, eu reduzi pela metade. E a deformação é linearmente proporcional ao momento, né, pessoal? Então, eu estou lendo aqui, ó, metade da deformação que eu tinha lido antes. Tá certo? Coloca um outro peso lá, 30 de novo, agora, André, por favor. Aí vamos fazer um outro teste aqui. Né? Eu vou botar aqui. Pode botar aqui. Tá? Você pode segurar aqui, por favor? A câmera. Tá pegando legal. Agora eu vou botar 2 pesos, né? Então, opa. Então, deixa eu mexer aqui. Mais L2. Deixa eu ver se ele vai aceitar. Aceitou. Então, agora eu estou lendo menos 164. Vamos ver quanto é que eu estou lendo lá. Ó. Menos 148. Com os menos 6, né, pessoal, do desbalanceamento, é exatamente o menos 154 que eu calculei aqui praticamente. Não, 164. Né? Então, eu estou tendo um... Deixa eu ver. Tá, a 30... Então, aqui agora eu estou tendo um erro aí de mais ou menos 5 microstrain. Tá certo? Mas depois eu ainda vou ver aqui, quando eu tirar as cargas, quanto ele vai ficar aqui no final. Tá certo? Para ver se ele se aproxima mais do valor aqui. Tá? Então, agora eu tenho 2 cargas, né, aplicadas. Né? Eu esperaria aqui menos 164, né, de deformação. Eu estou lendo aqui menos 146. Tira as cargas, por favor, André, e vamos ver para quanto ele vai voltar. Voltou aqui para menos 2, menos 3, menos 4, né? Então, agora, né, eu tive um errinho aí de 5 microstrain, tá certo? Mais ou menos 5 microstrain. Que está tudo dentro da incerteza, né, pessoal? Tanto do processo, né, do sistema de aquisição está aqui, não, agora ele tá estabilizando, menos 6. Então, o erro realmente vai ficar por ali, né? Menos 5 microstrain, mais ou menos, né, para mais ou para menos. Né? Isso pode ser alguma diferençazinha, né? Depois a gente pode até aferir esses pesos todos, né? Mas, de novo, né, pessoal? Muita precisão. Alguma dúvida por aí? Por enquanto? Né? E assim, né, pessoal, a gente poderia fazer aí mais outras medições, né? A gente, quando vê deflexão, quando a gente for ver deflexão mais na frente, eu vou querer fazer um experimento também para a gente medir, inclusive, o deslocamento dessa barra. Né? E aí a gente vai usar um relógio comparador, essa mesma barra, deformação e ver também a deflexão, né, em si. Ok? Professor? Oi?
Oi, diga. Esse tipo de experimento se faz quantas vezes assim, digamos assim, para ter uma certeza melhor? Ou só uma vez já basta? Já que você Não, disse que é muito aquele preciso. negócio é muito preciso. Com tudo balanceado, né, Alisson? Aí vamos lá. Quanto mais certeza você for tendo, por exemplo, vamos lá, eu vou usar um paquímetro para medir a largura, que é suficiente, vou usar um micrômetro para medir a espessura, né? Vou usar uma balança de precisão bem aferida para medir aquela carga, esses discozinhos, né? Vou medir aqui uma régua também confiável, né? Para medir essa distância, ou para distâncias menores eu posso também usar até o paquímetro, né? E aí, a partir do momento que eu tenho certeza de tudo isso, né? Eu posso começar a mexer no meu módulo de elasticidade. Tá certo? Inclusive, isso aqui é uma forma de você medir o módulo de elasticidade também, né? Não só no ensaio de tração. O ensaio de flexão, você tem certeza dos teus dados, também serve para você medir o teu módulo de elasticidade. E mais, se eu colo um extensômetro, né, na direção transversal, eu consigo também ter o meu coeficiente de Poisson. Mas assim, experimento varia muito, né, Alisson? Tipo, você tendo bastante certeza de tudo que você está usando, né, você repete aí umas 3 vezes, se for fácil, né? Esse experimento é muito fácil de repetir. Então, por exemplo, se eu realmente quisesse um relatório de medição, né? Não, olha, eu quero aí que vocês façam várias medições, porque eu vou, com base nessas medições, tentar calcular o meu módulo de elasticidade, já que todo o resto eu já tenho certeza, né? Então, eu vou fazer aí umas 10 medições, né? 20, porque é muito fácil fazer essa medição aqui, né? Só colocar o peso, varia a distância, e aí, ó, eu vou ter uma boa média e um desvio padrão no meu módulo de elasticidade, que se eu quiser calcular, tá certo? Que seria a única coisa que eu não tenho como medir aqui, né? Com nenhum instrumento desses, né? De medição dimensional, tá certo? Ok? Valeu, professor. Obrigado. É o João, Ótimo. professor. João. Perdoa, João. Desculpa. Tá ok, obrigado. Tá certo, pessoal? Então, vamos passar para o próximo experimento. Tá? Ainda estão vendo aí a apresentação, né? Agora, vamos para o experimento de um vaso de pressão. Tá certo, pessoal? Filma aí, Andrei, o nosso vaso de pressão, por favor. Deixa eu ver aqui o que está aparecendo. Bota ela de lado, tá? Isso, aqui, ó. Aqui tá. Tá aí, tá na posição certa. Uma lata de refrigerante, né, pessoal? É um vaso de pressão. Não é? Ele tem lá, ele está contendo um fluido com pressão. E o nosso experimento aqui vai ser medir essa pressão interna na latinha de Coca-Cola, né? Eu já tenho dados, pessoal, né? O mais difícil aqui seria conseguir os dados, o dado de espessura da lata, né? Mas como a gente já fez muito esse experimento na PUC, né? Na minha época lá de mestrado, doutorado, a gente fazia lá com os alunos, a gente já tem isso aqui medido com micrômetro, já com vários resultados, com uma média. A média deu mais ou menos isso daqui, 0,102 milímetros, tá certo? Bem baixinha, né, essa espessura. O diâmetro externo eu peguei na internet mesmo, mas a gente pode até medir com paquímetro aqui, né, só para confirmar, mas é melhor medir depois, né? E o diâmetro interno, né, pessoal, já que é um vaso de pressão, eu preciso, né, do diâmetro interno, do diâmetro externo, para poder fazer esse cálculo, tá certo? Então, olha só, vocês estão vendo aqui, né, o Matcad, né? Dê um sinal aí. Não, porque tá pinado aí, né? Tá pinado lá, né? Tira o pininho. Tá, então agora tá vendo, tá. Então, aqui, ó, seria, pessoal, aqui, no vaso de pressão, né, pessoal, eu teria tensões circunferencial e longitudinal. Não é isso? Vamos lembrar lá das nossas equações, né? Pode botar aqui para mim de novo, André, por favor. Deixa eu ver como é que tá vendo aqui. Tá. Tô aparecendo aqui. Se quiser filmar mais daqui. Então, olha só. Eu tenho tensões circunferencial e longitudinal, que eu sei calcular.
A deformação circunferencial, pessoal, é óbvio que ela vai ter influência das duas tensões, né? Então, ó, usando as nossas relações constitutivas, lembra lá, já que eu estou trabalhando no plano circunferencial longitudinal, o que é que a gente tem? Né? A circunferencial é 1 sobre E, né? Sigma C menos coação de sigma L. As duas vão ter influência na deformação circunferencial. E é óbvio, né, pessoal? Eu colei o extensômetro na direção circunferencial, que é a deformação, né, de maior magnitude, né, num vasinho de pressão submetido à pressão interna. Né? Se a minha tensão circunferencial é a maior tensão, é claro que a deformação circunferencial é maior. Se eu só tenho um extensômetro, pessoal, eu vou querer colar na posição que me dê o maior sinal. É sempre assim. Então, isso faz parte também da análise do experimento. Se eu colo na longitudinal, eu vou ler alguma coisa? Vou. Mas eu vou medir mais ou menos metade do valor. Não exatamente metade, né, porque eu tenho aí efeito de Poisson, né? Mas eu vou ler um valor menor, vou ter um sinal menor. E no experimental, pessoal, a gente sempre busca aumentar o nosso sinal de medição, tá certo? E aqui, ó, então trabalhando, ó, a tensão circunferencial é PR sobre T, a tensão longitudinal PR sobre 2T. Eu isolando, pessoal, a pressão aqui, ó, que é o que eu vou querer ler, né? O que eu tenho? Módulo de elasticidade, que eu estou considerando aqui a média do alumínio, que é 70 GB, tá certo? O Poisson do alumínio também fica aí em torno de 0,32, 0,33, né? Isso aí a gente pode ir ajustando. Sobre, né, o R, que é aqui, né, o diâmetro interno sobre 2, tá certo? 1 menos Poisson sobre 2. Quando a gente ajeita isso daqui, né, isola a pressão, vai ficar assim. Aí isso tudo multiplicado com a deformação que eu vou ler, né? E aí como é que eu vou fazer isso, né, pessoal? Olha só. Quando eu colei o extensômetro ali na lata, mas já está lá com a pressão dela. Então eu não vou ler nada, obviamente. Em que momento eu vou ler alguma deformação, pessoal, relacionada à pressão interna? Alguém tem alguma ideia? Quando eu abrir essa lata, né, pessoal? Perfeito. Né? Quando eu abrir a lata, o que é que vai acontecer? A pressão que está ali dentro vai se aliviar e a deformação lida vai ser o quê? Negativa, né, pessoal? Eu tenho ali uma tensão positiva atuando e aí eu vou aliviar essa tensão positiva, então eu vou ler uma deformação negativa. Né? Então, por isso que eu botei esse menos aqui, ó. Esse menoszinho aqui na frente, porque a deformação que eu ler, né, vai ser negativa, então eu relaciono com essa pressão. Então, eu vou pedir para colocar lá, né, pro Kelvin, com todo cuidado, por favor. Peraí, deixa eu balancear aqui primeiro. Tá? Deixa eu balancear aqui primeiro. A lata, né? Alumínio é que sente mais ainda, né, pessoal, o efeito de temperatura. E o ar-condicionado, o jato do ar-condicionado está batendo bem em cima. Então, eu não vou conseguir ter um balanceamento legal, não. Mas a flutuação está baixa. Percebam aqui, ó, que está dentro, né, aí, ó, de... Opa, parou por quê? Faz uma força em cima dela, compressiva. Tá. Não, mas ela está lendo positivo. Você fez uma compressiva? Não estou gostando disso, não. Não estou gostando disso. Deixa eu ver essa configuração aqui, rapidinho, de novo. Tá, menos 33. Deixa eu ajustar aqui. Balanceando. Vou fazer o ajuste aqui pelo shunt, para ele saber o que é positivo e negativo. Deixa eu fazer essa calibração completa aqui. 0,9. Fazer o cálculo. Isso aqui é tudo configuração do sistema de aquisição. André, você pode mostrar aqui, por favor, o ADS, por favor? Esse aqui é o nosso sistema
de aquisição, tá certo, pessoal? Que é de uma fabricante nacional, da Lynx, tá certo? Eles fazem equipamentos de aquisição muito bons, e esse aqui pega sinal de tudo que é tipo de sensor, tá certo? Acelerômetro, termopar, né, pressostatos, extensômetros, obviamente, ponte completa, um quarto de ponte, enfim. Né? E esse daqui, né, que vocês estão vendo na tela aí, é realmente o sistema de aquisição dele, né? A interface aqui do sistema que a gente utiliza, tá certo? Deixa eu ver se agora ele vai medir corretamente. Ele está trocando, né, o sinal, ele está invertendo. Mas se ele estiver só invertendo mesmo, eu não vejo problema. Talvez a gente tenha invertido. Professor, mas se a pessoa botar a mão em cima, não é positivo? Perdão. Tá certíssimo. Olha aí, ó. Como é? O Vitor matou, né? Porque eu estou pensando em deformação longitudinal, né? E o extensômetro está na circunferencial. Muito bom, Vitor. Né? O extensômetro está na circunferencial, então estou pegando o efeito de Poisson de algo compressivo. Né? Então, o efeito é positivo. Mas ainda assim, pelo menos isso aqui deu para vocês verem a configuração e melhorou aqui o balanceamento também. Muito legal, muito bom, Vitor. O Vitor, né? Isso. Meio ponto para o Vitor. Então, vamos lá. Peraí, deixa eu botar aqui Agora sim. Então, pode abrir aí com todo o cuidado do mundo, sem mexer muito. Isso, pode abrir. Para ver o que vai dar. A senhora deformação, né, pessoal? Muito bom. Menos 1.870. Deixa eu estabilizar. Menos 1.873. Mais ou menos, né? Então, olha só, vamos ver quanto tinha de pressão lá, né? Então, ó, vou botar aqui o valor que a gente mediu, depois a gente volta lá para enquanto ele está estabilizando, tá certo? Menos 1.875, né? Vezes 10, né? A menos 6, porque aquilo já está em microstrain, tá certo, pessoal? Então, vamos ver aqui a pressão. Olha só, eu tenho uma pressão aqui de 500 kPa, ou seja, 5 atmosferas, tá certo, pessoal? Isso aqui é 5 bar de pressão, meio megapascal. É uma senhora pressão, né? Menos 1.867. Vocês tinham ideia, né, de que era essa ordem de grandeza de uma pressão numa lata de Coca-Cola? 5 atmosferas? Acho que não, né? É uma senhora pressão interna mesmo, e está bem dentro, pessoal. Foi bem legal. Isso aqui tá muito bem instrumentado, porque era essa ordem de grandeza das pressões e das deformações que a gente lia, tá certo? Nos nossos experimentos mesmo. Tá? Porque assim, quando você não cola direito, né? Você vai poder ter valores bem diferentes aí. Então é aquele negócio. Fez a instrumentação correta, pessoal? Não tem por que duvidar do valor. Tá certo? Então, tá entendido aí? Eu quero vocês anotando, né? Para replicar essas deformações, tá certo? Agora, aqui, o que mais que a gente pode fazer para aproveitar mais a lata, né? Professor? Oi? Se sacudir essa Coca-Cola aí, será que aumenta bastante essa pressão? Deve aumentar, né? Deve aumentar, pô, porque é muito gás, né? Então você libera, certamente vai aumentar. Então, um experimento que você pode fazer depois, né? A gente pode fazer até numa próxima, né? É sacudir mesmo. Mas eu prefiro não, né? Porque vai sujar o laboratório todo aqui, né? Mas olha só, deixa eu calcular a área aqui para a gente fazer também um experimentozinho com peso, tá? Para aproveitar, né? A lata que já está aí, né? Pi sobre 4 D ao quadrado
menos DI ao quadrado. Tá? Então, tem uma área aqui. Então, ó, o que eu vou ler aqui no meu extensômetro, lógico, eu teria que balancear, né? Mas o que eu leria aqui, agora com uma carga, aí vamos lá, vou botar aqui uma carga de 3 vezes P aqui, tá certo? Deformação circunferencial que eu vou ler pela carga, né? Então, seria 1 sobre E, né? Vezes, aí menos o Poisson, né, pessoal? Porque vai ser efeito de Poisson. Vezes, aí eu vou botar três coisinhas desse, viu? Kelvin, sobre A. Vamos ver aqui, o que eu deveria... Ah, mas aí é muito pouco. É muito pouco. Quantos a gente tem aí? Tem mais aqui? Porque senão é muito pouco. Aí fica dentro da incerteza do instrumento. A gente precisaria de uma carga maior para a gente ver deformações relevantes ali. Tá certo? Então vamos deixar assim. Vai ficar aí ligado, depois a gente tenta fazer isso. Mas não precisa não, até porque a gente já são 20 para 1 e a gente tem mais 2 experimentos aqui para mostrar. Tudo bem até aqui, pessoal? Né? Então, ó, tá vendo? A deformação que eu leria, botando 3 anilhas daquela, seria de 2,5 micro. É muito pouco. Tá certo? Então, deixa para lá. A gente teria que botar um pezinho maior mesmo ali. Tá? Então, vamos para o nosso agora... terceiro experimento, tá? Que vai ser com uma célula de carga, tá certo, pessoal? Então, ó, essa célula de carga, como é que a gente fez? A gente fez ela cilíndrica, né? Aqui os flanges, né? Para a gente prender na máquina. Aqui a imagem dela na máquina. Né? Isso aqui, pessoal, é uma máquina que a gente construiu ela toda do zero, projetou e construiu uma dissertação de mestrado. Foi a minha primeira orientação de dissertação de mestrado aqui. Então, a gente penou pra caramba, a gente ficava aqui até meia-noite apanhando desse negócio, né? Mas quem tiver curiosidade, né, quiser ir ver, tá no laboratório, né? Então, todo o controle dela, né, de carga, enfim, tudo, né, feito por nós mesmos. E a gente fez uma célula de carga para a gente conhecer as cargas aplicadas. E essa máquina, ela tem uma particularidade, ela aplica esforço axial, que aquela máquina aqui no Helican, né, também faz, né, mas ela aplica também esforço torsional, pessoal, e aí a gente consegue realizar o que a gente chama de ensaios de fadiga multiaxiais. E aí, nessa célula de carga, o que a gente fez? A gente usou 4 rosetas, tá certo? A gente usou 2 rosetas para medir o esforço axial. E aí essas rosetas, pessoal, né, com 4 extensômetros, né, porque eu tenho uma roseta em L, que a gente chama, tá certo? Que é com uma na axial, né, um extensômetro na axial e outro na transversal. Então, 2 desses. Então, ó, vai para aquele caso que a gente falou aqui, ó. Aqui, ó. Quando a gente tem algo submetido, não é uma barra, aqui não é uma barra, mas é um componente submetido a um esforço axial, e a gente tem 4 extensômetros, como é o nosso caso aqui, a gente liga 2 na longitudinal, 2 na transversal, que vão pegar o efeito de Poisson, e a gente liga aqui na ponte, ó. E aí a gente vai multiplicar, no caso do alumínio aqui, como é 0,32 o Poisson, a gente vai multiplicar o sinal, né, por 2,64, certo? Que é ótimo, né? Só que além disso, isso aqui vai pegar sinal, né, do esforço axial, né? Só que eu também quero o sinal do torque. E aí perceba uma coisa, pessoal. Quando eu colo um extensômetro, né, extensômetros na longitudinal e na transversal, e eu aplico um torque, o que eles leem? O que eles vão ler? Se eu só aplicar o torque? Nada. Nada. Então já entendemos isso, né? Então, ó, eu já estou isolando aí os esforços, né? Com esse meu arranjo de extensômetros. Né? E se eu colar, pessoal, então tá aqui, ó. Mas eu também tenho extensômetros aqui
pessoal, duas rosetas, com cada uma tendo um extensômetro a 45 e a 135 graus. Não são essas as direções que eu tenho as maiores deformações devido a torque, né? A 45 e a 135 graus, não é isso? Então, colo extensômetros nessas direções para pegar o sinal do torque. E aí eu colo 4 extensômetros desses, tá certo? 2 a 45 e 2 a 135. E eu mesclando isso na ponte, né? Eu multiplico o meu sinal por 4, e eu isolo também, nesses extensômetros, o sinal da deformação devido ao esforço axial. Nos extensômetros, né, a 0 e 90 graus, já isolo o torque, não pego o torque, só na colagem, né, nessas posições. No 35 e 135, quando eu ligo na ponte completa, eu isolo, né, eu elimino esse efeito do esforço axial. E é isso que eu vou mostrar aqui, se o Andrei não estiver incomodado aí com... Não tá não, né? Então, olha só, aqui estão as propriedades, tá certo, pessoal? Da célula, né? 68, a gente fez essa agitação para medir isso, né? Poisson 0,32. E olha, para o esforço axial, o que os extensômetros vão ler? Ó? Tá aqui, ó. O 0 grau vai ler isso, o 90 graus vai ler isso. Nada relacionado a torque, né? E aí, olha, quando eu ligo aqui nas posições, ó, aqui mais, aqui menos, aqui mais, aqui menos, né? Da ponte, ó, eu ligo aqui os de 0 graus nas posições positivas. E os de 90 graus, ó, que vão pegar por efeito de Poisson nas ligações negativas, né? Da ponte. E aí, então, eu vou ter, ó, esses 4 valores aqui, né? Então, eu vou somar com isso, né, pessoal? Ó, isso aqui vai somar com isso, obviamente, o primeiro e o terceiro termo. E esses 2 termos, segundo e quarto termo, também vão se somar, né? Menos com menos, mais. Então, ó, a minha leitura, né, vai ser dessa magnitude aqui, né? Multiplicando por 2 vezes 1 mais Poisson, né? Que aqui no caso o Poisson 0,32. Então, a minha leitura, se for só com extensômetro, seria P sobre EA. É óbvio, né? Isso aqui sem eu considerar os ganhos e tal que o equipamento vai me dar. Eu ligando em ponte completa com esse arranjo, né? Eu vou ter aqui, ó, 2,64 vezes isso daqui. Estou amplificando em quase 3 vezes o meu sinal, né, pessoal? Que é ótimo para mim. Tá? Já, agora para o lado do torque, aí é um pouquinho mais complexo, né? A análise é um pouquinho mais complexa. Por quê? Né? Eu vou ter, né, pessoal? Se eu estou aplicando simultaneamente torque e esforço axial. Então, é claro que naqueles pontos que eu estou colando lá o meu extensômetro para pegar torque, ele vai ler também algum efeito do esforço axial. É claro, né, pessoal? Quando a gente transforma ali, ó, do sigma x, da direção x, para 45 graus, né? É claro que eu vou ler alguma coisa. Eu vou ler metade do que eu estava lendo aqui a 0 graus. Né? Lembrem lá quando a gente analisa esforço unidirecional, né? Então, eu vou ter, ó, nas posições 45 e 135, analisando tensões primeiramente, eu vou ter, ó, a tensão sigma x, né, dividida por 2, ó, mais a tensão de cisalhamento, porque aqui, ó, 2 vezes 45 vai dar 190, então eu pego todo o valor do cisalhamento a 45 graus, né, e todo o valor aqui do sigma x. Lembrando, né, pessoal, aqui eu não estou aplicando só torque, eu estou aplicando torque e esforço axial simultaneamente. Né? E o 135, né, aqui na verdade seria menos, tá? Aqui eu errei, né? Aqui eu estou colocando mais, ó, mas é menos. Tá certo, pessoal? Porque aqui é menos 1. Tem que consertar isso aqui depois. Né? Então, ó, no final, a tensão na direção de 45 graus vai ser isso aqui, e na direção de 135 vai ser isso aqui. Só que o que eu quero saber é a deformação, né, pessoal? Então, de novo, minhas reações constitutivas. Tá? Então, trabalhando um pouquinho isso aqui, ó, isolando o coeficiente de Poisson, o que é que a gente vai ter? Ó? Vou ter esse termo e esse termo aqui relacionado a torque. Né? Aí eu vou ligar isso aqui na ponte de Winston. Ó, nas posições positiva e negativa. Então, ó, eu ligando esses dois, ó, nas posições positivas, pessoal, eu vou ter 2 vezes esse valor aqui, ó. Tá certo? Ó, na posição positiva, ó, ligando 2. Então, eu vou ter 2 vezes esse valor.
né? E nas posições negativas, ó, menos 2 vezes aquele outro valor. Então, percebam que aqui eu estou subtraindo, ó, esse termo aqui vai sumir. Então, o termo, devido ao esforço axial, está sendo eliminado pela forma como eu estou ligando na ponte. Tá certo? Os extensômetros a 45 e a 135 graus. E eu estou maximizando o sinal devido a torque, né? Que a 45, pessoal, eu mediria metade da deformação devido a torque, tá certo? Metade do que seria a deformação de cisalhamento, a 45 e a 135 graus, né? E, então, eu estou multiplicando por 4 esse sinal, porque, ó, lembrem, a deformação devido a cisalhamento é TC sobre GJ. E a deformação, lembrem lá, né? Transformação de deformação. A deformação a 45 não é a própria deformação de cisalhamento, é a deformação de cisalhamento dividido por 2. Então, quando eu tenho o sinal aqui de 2 vezes isso, né? Eu estou multiplicando o meu sinal do meu extensômetro, que eu teria, se eu tivesse só o extensômetro a 45 graus, 2 coisas. Eu só mediria metade disso e ainda pegaria o sinal de força axial, que eu não quero, eu quero isolar. Então, né, 2 vantagens aqui, né? Multiplicando o meu sinal por 4, porque o que eu teria, na verdade, seria meio, e agora eu estou tendo 2 vezes isso daqui, e eliminando o esforço axial. Tá entendido isso aqui, pessoal? Para vocês perceberem, né? Olha aqui a aplicação prática, né? De transformação, de tensão, deformação, relação constitutiva, tá certo? Isso aqui a gente teve que pensar um pouquinho na prática, né, para fazer esse arranjo e a célula fazer exatamente o que a gente queria. Tá? Então, vamos lá. Vamos agora de novo aqui para o nosso... Está bem estável aqui, né? Eu vou... Primeiro, pessoal, vamos trabalhar aqui, ó, de novo, né, a célula que a gente precisaria de mais um tempo mesmo para calibrar. Né? Só mostra ela aqui, Andrei, por favor. Não vai dar, pessoal, para a gente ver os extensômetros, infelizmente, mas, ó, deixa eu só apontar aqui, ó, esse daqui, deixa eu ver, esses aqui seriam a 0,45 graus, tá certo? Depois, eu vou mandar o link para vocês da dissertação, que a gente consegue ver isso com mais detalhes, mas também quando os meninos forem acrescentar lá, eu digo para eles botarem também foto, mais detalhado desses extensômetros, a 0,45 e aqui, ó, vou ler aqui, né? E aí, diametralmente oposto, eu tenho outro dele, tá certo, pessoal? A 0,45. E aí, aqui, ó, eu tenho um a 90 e 0 graus e diametralmente oposto a ele também, né? Aqui, ó, 90 e 0 graus. Infelizmente, a gente não consegue ver, mas estão todos os extensômetros aqui. Tá? E aí depois eu boto foto dele, vou botar no material mesmo, foto, tá certo? Desses extensômetros. E agora o que eu vou pedir é porque assim, vamos lá, a sensibilidade dessa célula, né, pessoal? Então aqui, ó, vamos fazer os cálculos aqui, tá? Aqui, peraí, célula de carga, é isso mesmo. Então aqui eu vou ter que tirar, tá. Esse está certo aqui. Então, olha só. Primeiro eu vou testar a célula submetida a esforço axial. Tá certo? Então, olha só. O Kelvin, ele diz que pesa mais ou menos aí 80 quilos. As dimensões da célula estão aqui, ó. Diâmetro externo, 40 milímetros. O diâmetro interno, né, pessoal? O que a gente fez? A gente furou, né? Era um cilindro maciço, a gente furou, né, bem centralizado ali, com uma broca de 1 polegada. Então, dá esse diâmetro interno aqui quase exato, né? Exato é difícil, né? Mas a gente tem mais ou menos isso daqui. O módulo de elasticidade e o Poisson, né? Aí aqui está a área, né? Aqui eu já estou botando também o módulo, o momento polar de inércia, porque depois a gente vai testar também torque, né? Infelizmente, né, pessoal, a gente não vai conseguir aplicar um torque conhecido. Mas aí a gente faz o inverso, né? A gente vê quanto é a deformação que os extensômetros do torque leem e a gente tenta botar aqui o torque que a gente conseguiu aplicar na mão mesmo. Porque para aplicar um torque conhecido, eu teria que fixar isso direitinho, né, em algum componente, essa célula, aplicar um braço, né,
um momento com um braço conhecido, um peso conhecido, né? Para aplicar esse torque, mas não tem problema, né? O que a gente está pretendendo aqui vai servir. Então, olha, para o peso do Kelvin, pessoal, a gente está esperando aí uma deformação de uns 40 micro, tá certo? Aqui, ó, menos 5, né? Então, 40 micro. Então, para vocês perceberem, a gente projetou essa célula, obviamente, para cargas maiores, né? Lá de 500 newtons, 1000 newtons, né? Porque para um ensaio de fadiga a gente precisa de cargas maiores. Então, ela foi projetada para uma carga de até 15, 20 kilonewtons. Então, é claro que ela é menos sensível para cargas menores, né? Então, para cargas menores, ela vai ter um erro maior, né? Se a gente começa a trabalhar com cargas um pouco maiores, né, o erro tende a ser menor. Mas vamos lá. Vamos ver aqui para o axial primeiro. Está com um balanceamento razoável aí. Então, sobe aí, por favor, Kelvin. Mostra aqui, Kelvin subindo aqui, né? Então, ó, tá dando menos 36, tá certo? Menos 37, pode descer, Kelvin. Muito obrigado. Menos 37, tá certo? Para um valor, deixa eu ver se ele ficou com algum valor residual. Ó, valor residual quase nada, tá certo? Então, ó, um errinho aí, pessoal, de menos de 10%, né? Mesmo com uma carga muito baixa, tá certo? Tem gente que tentar. Não. Tá certo, pessoal? Mesmo com uma carga baixa, né? Que ela tende a ter erros maiores, né? Um erro aí de menos 3 microstrain, né? Vai dar menos de 10%, né? E ainda tem mais, né? Essas informações aqui também podem estar equivocadas, né? Tipo, o modo de elasticidade. A gente fez um ensaio de tração para pegar mais ou menos esse modo. A gente teria que ter feito bem mais, né? Poisson. Então, tudo isso interfere. E mesmo aqui, né, pessoal? Se a gente erra, né, lá onde foi colada a roseta, né? Isso aqui era o diâmetro inicial, né? Essa aqui era a espessura inicial, só que a gente lixou, né? A gente tem que lixar, né? Por dentro, por fora, né? Então, percebam que se eu mexo um pouco nessa espessura aqui, eu também já mexo bastante aqui, né? Então, ou seja, a célula, ela está medindo bem, né? Ela só precisa ser calibrada, né? Mas aí é que está, né? Aí você fala, professor, então se você não tiver como saber direito o modo de elasticidade, a espessura exata, então você vai ter erro na tua medição. Não necessariamente, porque quando a gente trabalha com células de carga, pessoal, e mesmo com qualquer um, tá certo? Com qualquer tipo de sensor, aqui a gente consegue fazer o quê, ó? Fazer o ajuste por regressão linear. E na nossa célula de carga é o que a gente vai fazer, porque eu tirei da máquina essa semana. Eu vou calibrar essa célula de carga, né? Como é que eu posso fazer essa calibração? Usar pesos conhecidos, pessoal. E aqui, ó, eu já, em vez de microstrain, que não é microstrain que eu quero medir, eu quero o valor de Newton, né? Eu quero medir carga. Aqui eu só estou mostrando a leitura direta. Mas a leitura indireta que eu quero é carga. Então, é peso, né? É força, é Newton. Então, aqui eu mudaria logo, ó, a minha unidade aqui para Newton, tá certo? Mudaria a minha unidade aqui para Newton. E aí, ó, o que eu vou fazer? O que ele mede, pessoal, aqui, né? Quando a gente mandar ler, ele mede sempre volt, tá certo? Então, o que eu poderia fazer aqui, ó? Eu vou mandar ele ler. Eu vou botar aqui Newton, tá? A gente já fez a medição, a inspeção que eu queria fazer, então, a unidade, ok, célula de carga, tá aqui, ó, ele já mudou para Newton aqui, tá todo mundo conseguindo ver isso aqui? Ele já mudou para Newton aqui, ó. Então, ó, essa leitura aqui, para 0 Newton, então eu vou inserir, ó, isso aqui já é uma linha da minha análise de regressão linear, então para 0 de carga, mais ou menos, tem uma flutuação, né? É isso aqui que ele lê em volt. Então, eu vou aferir, né? Eu vou fazer a calibração, porque o que ele lê, no final das contas, é volt.
Então, eu fazendo essa regressão linear, ou seja, eu vou botar várias cargas aqui. Aí eu poderia ir botando mais cargas. Por exemplo, vou botar o peso do Kelvin de novo. Por favor, Kelvin. E aí, ó, o peso dele me dá 784 newtons. Então, ó, para essa leitura aqui, aí o valor que eu realmente estou vendo, né? Menos 784 newtons. Tá certo? Aí ele ajusta. Então, calculado, né? E aí eu vou inserir mais esse valor. E aí ele vai se ajustando, tá certo, pessoal? Ó, e já melhorou aqui, ó, o que ele está lendo. E aí eu posso botar um outro peso, mas lógico, né? O ideal é ir fazendo isso gradativamente, por exemplo, de 100 em 100 newtons. Então, pega uma carga conhecida, coloca aqui uns 10 valores e manda ele fazer esse cálculo de regressão. Tá certo, pessoal? Aí eu vou ter aqui, ó, um ganho 1 sobre K e um offset. E aí, ó, posso encerrar aqui. Eu vou, enquanto isso aqui até me serve, né? Ele tá direitinho. Então, eu pegaria aqueles valores e quando eu for trabalhar com a minha célula de novo, ela já calibrada, eu vou aqui, ó, por sensibilidade e ponto de referência. Aí eu vou colocar aqui, ó, os valores que eu peguei na minha calibração. Tá certo, pessoal? Muito legal, né? Então, eu consigo, mesmo não tendo certeza de todas as informações da célula, fazer essa calibração, tá certo? Desde que, pelo menos, os pesos que eu uso na calibração, né, pessoal, sejam conhecidos, né? Por favor. Cancelar aqui, ok. Ainda estava aí? Tá. Então, pessoal, agora vamos passar para a célula de torque. Tá certo? Célula de torque. Vamos ver o que ela está lendo aqui. Então, ó, a célula de torque é como eu falei, né? A gente não vai conseguir botar um torque conhecido, mas vamos ver quanto o Kelvin consegue colocar de torque aí, bota lá para ele, Andrei. Mas pode botar força, cara. Né? Então, ó, eu estou botando aí, ó, quase 90, né? Agora faz para o outro lado. Você vai ver que o valor vai ser negativo, pessoal. Né? Então, ó, valor negativo. Por quê? Sentido do torque, é claro que ele afeta a minha deformação, né, pessoal? Lembrem lá, a gente sabe calcular, né? Dependendo, se a minha deformação devido ao torque, né, for negativa na minha referência, o meu extensômetro a 45 graus vai pegar uma deformação o quê? É só a gente olhar aqui, ó, né? Nos nossos cálculos aqui, ó. Aqui, ó. Se a minha deformação aqui, ó. Se a minha deformação é negativa, né? Se ela for positiva, né? A 45 graus, eu tenho uma tensão positiva, tá certo? A 45 graus. E a 135, uma negativa. Se eu inverto isso, eu boto na negativa, isso é invertido, tá certo? Então, ó, ele botou aproximadamente 90 microstrain lá, né, de deformação. Isso me daria um torque de quase 200 Nm, tá certo, pessoal? É um bom torque, né? Mas ainda meio longe do que a gente precisa na máquina, né? A gente precisa de torques bem maiores. Então, é claro, né, quando a gente for calibrar isso quanto ao torque, o que a gente tem que fazer realmente? Conectar a célula, né? Ela tem os parafusos aqui, ó. Igual, pode botar aqui, por favor. Né? Como ela estava posicionada lá na máquina, e aqui, pessoal, eu conectar, né, uma barra, alguma coisa assim, que eu consiga colocar forças muito grandes aqui na ponta, né, fazendo uma alavanca e botando um torque, e eu vou fazendo, né? Peso de 10 quilos, 50, 100, e vou aplicando torque, tá certo? Porque a gente espera torques de até 10 kN atuando lá, tá certo? Na nossa máquina. Então, você já vê, ó, que o torque, por exemplo, teria que ser 50 vezes maior do que o Kelvin conseguiu aplicar. Mas você imagina, né, pessoal, um componente realmente de tração, né, para você conseguir botar, ou
um corpo de prova, para você conseguir botar uma tração e um torque relevante nele, tem que ser alto, tá certo? Se eu aplico um torque de 200 Nm, por exemplo, né, quanto seria a tensão, né, pessoal, aplicada, né? Só para a gente ter noção aqui. Tensão, né? Deixa eu botar até aqui embaixo, que a gente tem noção melhor, né, de tensão. Vezes, aí deixa eu ver o que eu chamei aqui de DE sobre 2, DE sobre 2, sobre J. Teria uma tensão, ó, olha a tensão, pessoal, de 1,16 megapascal, né? Para esse torque aqui. Tá certo? Então, percebam que realmente é uma deformação baixa, né? Uma tensão baixa, né? Deixa eu ver se aqui tá certo. DE. Tá tudo certo. Tudo certo. Ok. O que mais que a gente tem que ver? Ok. Então é isso, né, pessoal? Ó, da célula de carga, né? Espero que vocês tenham um pouquinho mais de paciência aí, só para a gente fazer o último, né? Já que a gente começou tarde. Vale a pena, né, pessoal? Uma aula dessa aqui dá trabalho de montar, né? Então vale a pena a gente esperar só mais um pouquinho. Então, como eu falei, né? O sinal aqui, né? Seria 4 vezes o que a gente teria, né? Como eu mostrei aqui, né? E realmente é isso, tá? E aí a gente consegue calcular esse torque, né? Infelizmente, o torque conhecido a gente não vai conseguir calcular. E o nosso último experimento aqui agora, pessoal, né? E aqui pro torque a mesma coisa, é o que eu vou fazer, né? Vou fazer regressão linear, mas aplicando um torque conhecido também. E aí eu vou ter alguma coisa lá em Newton-metro, né? Então vamos lá, vamos para a bike agora, tá certo? Eu tenho lá, pessoal, 3 extensômetros, tá certo? Nessa bicicleta aqui, ó. Essa aqui é a bicicleta, você consegue mostrar um pouco ela toda. Do projeto Ponto de Apoio, né, como eu falei para vocês. Deixa eu até botar aqui na apresentação também. Né, essa bicicleta aqui, a gente fez, né, alguns testes utilizando esse pulse aí, que tem um peso grande, né? Outros carregamentos também. E qual é a ideia, né, pessoal? O projeto é bem bacana. Isso aqui é lá do Parque do Utinga, né? Que tem os voluntários, né, que levam as pessoas, né, nesse sidecar, né, pessoas com dificuldade de locomoção para se deslocar. Só que vocês percebam, né? A bicicleta toda feita de uma forma meio artesanal, né? O sidecar e tal. E aí esse projeto de extensão que a gente tem aqui, né? Para a gente melhorar o projeto dela, tá certo? Para tornar mais confortável, tanto para quem está no carona, né, quanto para quem está aqui conduzindo mesmo, né? Que eles reclamam muito, tá certo? Da dificuldade, né, de você conduzir aqui. Então aqui, pessoal, a gente, lógico, a gente fez um modelo numérico, né, para essa bicicleta, para a gente analisar os carregamentos, né, e ver onde é que a gente pode mudar, uma análise estrutural. Só que, para calibrar esse modelo numérico, para ajustar o modelo numérico, a gente também vai tá fazendo, né, já fez e ainda de vez em quando ainda volta a fazer para fazer outra checagem, uma análise experimental. Então a gente tem aqui 4 extensômetros colados em pontos estratégicos aqui da bicicleta, tá certo? Para a gente medir essa deformação. Vocês percebam, né, pessoal, que essa geometria, esse arranjo, para a gente fazer cálculo analítico, seria meio complicado. Até porque a gente não tem muita certeza das dimensões também. Mas o que a gente lê no extensômetro é o que está acontecendo, né? Então, tá aqui, ó, um extensômetro, outro mais perto aqui do selim, né? Teria esse outro aqui, mas alguém arrancou o cabo, não sei quem, eu prefiro nem saber. E aqui um outro mais perto do guidão, né, da bicicleta, tá certo? E aí, pessoal, do primeiro modelo numérico que a gente fez, né, em elementos finitos, para o modelo que a gente já ajustou depois desses extensômetros, mudou
praticamente tudo, tá certo? Para vocês perceberem que um modelo numérico, pessoal, em elementos finitos, você colocando lá as restrições, a malha, ele vai sempre te dar um resultado. Mas o resultado pode ser muito errado, como a gente viu no nosso modelo, né? O resultado, por exemplo, que a gente estava lendo aqui, né, nesse extensômetro aqui, era positivo, né, Andrei? E alto, positivo e alto no modelo, né? E aí a gente foi fazer as medições aqui com o extensômetro e, poxa, negativo e alto também. Ou seja, está errando até a magnitude o nosso modelo. Então, ó, o que a gente teve que ajustar? Ajustamos o tipo de apoio, tá certo? Que a gente estava usando apoio fixo aqui, né? Um modelo preliminar que os meninos fizeram. Mudou radicalmente os resultados, tá certo? E aí, hoje, o nosso modelo, os resultados que a gente tem numéricos, eles estão muito próximos das deformações que a gente vê aqui. Ou seja, a gente consegue confiar no nosso modelo. E aí, qual é a vantagem do modelo numérico confiável? A gente não tem só informações pontuais. A gente tem informação em todo o modelo, né? Então, as alterações que a gente vier a fazer, já confiando no modelo, a gente vai saber qual é o impacto daquilo nas tensões, nos pontos críticos, enfim. Entendeu a ideia, pessoal? Bacana, né? Tá. Então, vamos só rapidinho mostrar essas deformações, tá certo? Deixa eu balancear aqui. Andrei, vai subir aqui na bicicleta, por favor. Né? Tá. Peraí, deixa eu só balancear os outros aqui. Estão muito altas as deformações. Então, aqui, por enquanto, nós só temos 3 extensômetros, infelizmente, né? O pessoal arrancou o cabo. O balanceamento aqui não está perfeito, tá certo? Mas aquele negócio, o que a gente faz? A gente pega o valor inicial e depois desconta do que leu. Problema nenhum nisso. Então, vai lá, Andrei. Por favor. Então, ó, percebam, pessoal. Agora eu não sei qual é qual. Eu acho que esse aqui é o novo que a gente pulou, né? O de baixo. Né? Ó, esse daqui, pessoal, essa aqui é a deformação de 120 aqui. Espero que todo mundo esteja conseguindo ver. É nesse extensômetro aqui, ó. Aqui embaixo. É claro, né, pessoal? Ó, eu tenho esse componente aqui, ele vai estar sofrendo uma flexão alta, né? E uma deformação positiva mesmo. Esse daqui, ó, de menos 62, né? É a deformação aqui, ó, que no nosso modelo inicialmente estava dando positiva, olha o quanto está dando aqui, né? Negativa. E esse daqui, né, é aqui perto do selim, né? Está dando aí um pouco menor a deformação, né? Mas também é porque ele estava com um valor também já alterado, né? E o mais perto do selim, ele também é mais sensível, né, às movimentações que o Andrei faz aqui. Mas os outros, ó, bem estáveis. Esses outros 2 pontos é que são muito, muito bons para a gente analisar, né, e bater com o nosso modelo. Tá certo, pessoal? Sobe aí, Cário. Alguém? Pode subir. Não, aqui. No lugar do Andrei. Né? Então, voltou aqui, né? Ó, pessoal, como voltou, né, para um valor bem razoável. Opa! Eita, tirou o cabo. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se foi só aqui. O Cário, sem querer aqui, pisou no cabo aqui. Mas deixa eu ver se ele arrancou. Não, daqui não arrancou não, né? Tá. Infelizmente arrancou aqui um dos cabos, né? Que foi desse aqui, ó, que ficou vermelho. Tá? Aqui tem que ter cuidado mesmo, mas sem problema, Cário. Não se intimide. Senta lá pra gente ver o desse daqui, pelo menos. Sentar. Tá. Então, a gente estava lendo quanto, mais ou menos. Então, vocês percebam, né, pessoal, que não é exatamente linear também a coisa, né? Quando estava o Andrei aí, estava o quê? Menos 90, Andrei? Eu não lembro exatamente quanto estava. Menos 70, menos 80? Menos 70. 63, né? Menos 63? Pois é, agora está dando menos 128, quase o dobro aqui. É claro que o Cário, né, pessoal, não pesa o dobro do Andrei. Tá certo?
mas só para a gente ver o efeito, né? Um pouquinho mais de deformação aí, né? E isso aqui que ajuda a gente, né, no nosso modelo, tá? Ok, cara, obrigado. Tá? Não tem problema, só foi aqui pra gente... Ok, pessoal. Então, é isso, que bom que deu certo, né? Faltou luz, a gente teve esse problema. Deixa eu parar aqui a apresentação para conversar com vocês. E aí? Gostaram aí, pessoal? Bacana, né? Bom, estava com 40 e poucos quando eu comecei, agora só tem bravos 26, só que tem eu e tem o Kelvin e o Matheus. Então tem 23 alunos aí, tá bom, né? São 1h15 da tarde. Mas espero que tenha ficado bom o vídeo, espero que não tenha nenhum bug aí, Matheus. Para também os outros poderem usufruir, né? E aí, pessoal, claro, né? Tudo muito novo para vocês. Vocês revendo a aula, né? E vendo o material, tendo dúvida, tendo curiosidade, né? Fiquem à vontade depois para questionar. Só mais um recado, na aula de quinta vai ser uma outra aula prática, mas vai ser com ANSYS. Eu já conversei com o Matheus, o Matheus está com um trabalho de modelagem de trilho, acoplando solução térmica, estrutural, considerando plastificação, tensão residual. Então, é um modelo bem completo, tá certo, pessoal? Para simular um processo de soldagem, né, em trilho, que a gente vai mostrar o passo a passo, todos os detalhes, vai ser gravado também, por quê? Eu vou propor alguns temas para vocês de projeto, na verdade a gente vai sortear alguns temas, e esses temas, pessoal, vão abordar assuntos que a gente não trata aqui, né, no conteúdo, porque vai envolver plastificação, tá certo? Mas coisas bem simples, né? Que aí vocês vão ter que dar uma lida em alguma coisa, mas nada muito complicado, tá certo? Concentração de tensão, é só para vocês fazerem algo um pouquinho diferente na modelagem, né? Não só replicar uma viga, porque antes, nas outras turmas eu fazia isso, né? Eu fazia só o que eles conseguiam calcular analiticamente, mas eu estou querendo que vocês façam alguma coisa um pouco mais interessante, né? E coisas que a gente faz normalmente numericamente mesmo, né? Como quando a gente trabalha com classificação, com efeito térmico, enfim, com defeitos, né? Tá? E aí, é bom vocês acompanharem. Aí, de novo, né? Vai ser só a parte da manhã. Vou mandar o convite para todo mundo de novo, né? E vai ter o vídeo da aula. Porque na outra terça, é muito possível que eu já venha com os temas para vocês, para sortear. Nessa semana ainda eu vou cuidar para vocês tenham acesso. Infelizmente, para essa aula de quinta, né? Vocês não vão conseguir acessar, porque senão nem todo mundo vai conseguir. Eu vou conseguir um computador para cada grupo, né? Para o acesso remoto. Então, a aula vocês realmente vão só acompanhar. E quem tiver ANSYS, obviamente, né, no seu computador, vai poder ir já tentando replicar. Eu vou até pedir para o Matheus disponibilizar para vocês, né, num drive, o desenho do trilho, né, que ele vai usar na simulação. Tá certo? E quem tiver ANSYS, né, pode ir tentando acompanhá-lo, né? Mas quem não tiver também vai ser muito proveitoso, tá certo, pessoal? Acompanhar, porque é um modelo bem completo e bem bacana, tá? Eu só não sei se eles vão conseguir gerar resultado, né? Se usarem o mesmo modelo que a gente fez, tá levando algumas horinhas aí. Não vão, mas só para eles irem fazendo as ferramentas, né? E vendo as ferramentas e tal. Enfim. Tá certo, Matheus? Então vai preparando isso daí, né? Amanhã a gente marca aí um bate-papo para alinhar melhor isso, tá bom? Tá certo, pessoal? Então estão avisados, avisem quem é da tarde, avisa o pessoal da tarde que vai ser isso também, a aula de quinta, tá? Uma aula prática, mas agora numérica, né? Tudo bem? Muito obrigado aí, pessoal, pela atenção, espero que tenham gostado, tá? Um abraço. Obrigado aqui, logo de público, né, para o pessoal que colaborou aqui, Kelvin, Andrei, o Cálio e o Sérgio, que estava aqui antes também, né, que é complicado realmente montar uma aula dessa, tá? Um abraço.
Tchau, tchau.